Apresentação à edição brasileira. James Watson publicou este livro quando tinha 40 anos. Não foram anos sem emoções. Aos 24, juntamente com Francis Crick, ele publicou um pequeno trabalho científico, contendo uma única figura, a dupla hélice que hoje aparece até em embalagens de shampoo. Essas duas páginas, as mais famosas da biologia no século XX, descreviam pela primeira vez a estrutura do DNA. O último parágrafo desse minúsculo trabalho começa com a seguinte frase: "Não escapou à nossa atenção." O resto da sentença, meras 16 palavras, descreve uma solução para o mistério que atormentava a humanidade. Porque um novo ser vivo é quase uma cópia de seus pais. Aos 35 anos, o jovem Jim recebeu o Prêmio Nobel. E 5 anos depois resolveu contar como a estrutura do DNA foi descoberta. O título original do manuscrito era Honest Jim. Livros em que cientistas famosos com egos enormes relatam suas descobertas dificilmente são page-turners. Uma das poucas exceções é a dupla hélice. O que se passou durante os meses em que a estrutura do DNA foi decifrada? Lembra um romance de suspense. As aventuras amorosas, as intrigas e fofocas, a concorrência entre os diversos grupos e a personalidade dos envolvidos estão em cada página, e se misturam à ciência que estava sendo criada. Você não vai encontrar um assassinato, mas os outros elementos de um romance policial estão presentes. É assim que é feita a ciência no mundo real, por pessoas semelhantes ao resto da humanidade. É difícil parar de ler. Foi esta descrição realística do que ocorreu naqueles meses que tornou o livro um grande best-seller. Muitos dos protagonistas ficaram indignados com Honest Jim. Alguns tentaram convencer Watson a desistir do projeto. Mas do alto da estrutura do DNA e com o prestígio de um ganhador do Prêmio Nobel, o jovem Watson resistiu. O resultado é a primeira descrição indiscreta de uma grande descoberta científica. E nós devemos agradecer. Fernando Reynás, 2013. Fernando Reynás é biólogo e foi um dos coordenadores do primeiro projeto Genoma Brasileiro. Professor titular e ex-docente no Departamento de Bioquímica da USP, Universidade de São Paulo, é autor do livro A Longa Marcha dos Grilos Canibais e colunista de O Estado de São Paulo. Ver nota à página 32. Introdução. A ciência para o público em geral está desconectada das pessoas que a praticam. Todos sabem sobre os vírus ou a radiação de fundo do Big Bang, mas quase ninguém seria capaz de dizer quem os descobriu. O DNA é diferente por causa deste livro. Desde a primeira frase, nunca vi Francis Crick com um humor contido, ele combina os fatos científicos com a narrativa animada, para não dizer desconcertante, de como foram revelados. Reler o livro, no meu caso depois de quase 30 anos, é reiterar a genialidade dos que fizeram esse trabalho. É também um lembrete do quanto a ciência e os cientistas mudaram nas décadas desde que Watson e Crick escreveram, em 1953, o artigo que inaugurou a genética moderna. Naquele ano, a ciência na Grã-Bretanha ainda era, no pior sentido, britânica. Tratava-se de uma profissão de classe média alta, basicamente masculina, que permanecia concentrada nas universidades de províncias mais antigas. Desde então, e apesar de determinadas ações contrárias, tornou-se muito mais aberta. Para a genética, o encontro, em 1951, de James Watson, com apenas 23 anos, e Francis Crick, com 35, foi o primeiro passo no processo de democratização da profissão. Embora a empolgação viesse da descoberta da estrutura do DNA, a dupla hélice é tanto um relato da sociologia da ciência quanto da ciência em si. Sir Lawrence Bragg, um personagem mais velho na história, descreve o livro, em seu prefácio à primeira edição, como um drama dos mais nobres, mas, em um tom um tanto sofrido, acrescenta que os que figuram no livro devem lê-lo com um espírito muito inclinado ao perdão. Vocês entenderão o que ele quis dizer. É quase obrigatório aos grandes cientistas afirmarem, como Newton, que a genialidade deles se deve ao fato de caminharem sobre ombros de gigantes. Watson e Crick preferiram se apoiar nas pontas dos pés. A dupla hélice é cheio de um humor encantador à custa de seus superiores. Às vezes vai além do juízo. Há parágrafos inteiros cheios de veneno que visam alvos cuja identidade era clara para os entendidos. O relato de Watson, redimido, de certa forma, por um pós-escrito curiosamente envergonhado, sobre o papel de Rosalind Franklin no trabalho,
A ideia de que o melhor lar para uma feminista seria o laboratório de outra pessoa não podia ser evitada, é particularmente ofensivo ao leitor moderno. Nada disso neutraliza o fato de que, como outro biólogo de sua geração vencedor do Prêmio Nobel, Peter Medawar, coloca, Watson e Crick não eram apenas engenhosos, mas tinham sobre o que serem engenhosos. Vale a pena posicionar o DNA em seu contexto. A genética é uma ciência sem passado. Antes de Mendel, menos de um século e meio atrás, não havia nada. Mesmo depois que o trabalho dele foi redescoberto, em 1901, a genética estava, como o próprio Mendel, interessada apenas em sexo. Os genes eram mapeados de um modo marcadamente biológico a partir de cruzamentos entre ratos, moscas ou fungos, e da observação de como as características eram distribuídas entre seus descendentes. A natureza do material herdado era ignorada. Embora fosse um trabalho brilhante, ele não alcançou seu objetivo. Pretendia inferir o mecanismo da máquina genética. Suas raízes estavam mais na teoria do que na prática, mais na física do que na química. Por um tempo, de fato, a genética em si correu o risco de se tornar quase um ramo da matemática. Muito da estatística moderna se desenvolveu durante a análise de experiências com reprodução. Na época de Watson e Crick, um ramo da disciplina, a genética populacional, retraiu-se em uma postura de elegância estática a ponto de perder contato com o laboratório como um todo. Logo, a genética se viu em um gueto totalmente separado do ocupado pela bioquímica, mais preocupada em descobrir as redes químicas que mantêm as células unidas do que em perguntar onde poderia estar a informação para fabricá-las. O DNA foi extraído primeiro de bandagens encharcadas de pus. Por ser abundante no esperma dos peixes, a substância tornou-se conhecida mais tarde como espermina. Essa pista de sua importância foi ignorada, porque o DNA parecia muito pouco sofisticado. Tinha apenas 4 subunidades químicas, repetidas muitas vezes em um longo fio, diferentemente, digamos, de proteínas com cerca de 20 componentes e uma vasta diversidade de tamanhos e formas. As proteínas eram as candidatas óbvias ao material genético. O DNA era a molécula estúpida, tão simples que não poderia ter um papel maior no organismo. A ideia de que algo tão simples pudesse ser o agente da hereditariedade teve de esperar até 1944. Nesse momento, tornou-se possível alterar a aparência de colônias de certas bactérias tratando-as com DNA extraído de outras colônias, com formato diferente. A alteração surpreendentemente fora herdada. A informação fora transmitida de uma geração para a seguinte por meio do DNA. Ninguém entendia como aquilo era possível. Este livro conta a história de como a estrutura do DNA, 2 cadeias combinantes de substâncias químicas simples chamadas bases, enroladas uma em volta da outra em uma dupla hélice, foi descoberta. Isso apresentou uma possibilidade imediata de se inferir como os genes se replicavam e transmitiam informação dos pais à descendência. Watson e Crick também fizeram essa observação na talvez falsa modéstia da última frase de seu artigo. Não escapou à nossa atenção que o emparelhamento específico que nós postulamos sugere de imediato um possível mecanismo de cópia para o material genético. A partir dessa famosa frase, o estudo do DNA explodiu, não satisfeito em ter descoberto a estrutura da molécula. 8 anos depois, em outro tour de força intelectual, Crick, junto com Sidney Brenner e outros, decifrou a linguagem genética em si. Ao adicionar bases do DNA uma a uma a extensões curtas da estrutura de um vírus, eles demonstraram que a mensagem se baseava em um código de 3 unidades lido de uma ponta a outra. Uma base extra ou 2, introduzidas na sequência, interrompiam o processo de leitura além do ponto de inserção, mas 3 devolviam algum tipo de sentido. Analogamente ao hebraico, a mensagem genética não continha espaços entre as palavras, apesar de que, diferentemente de qualquer língua falada, todas as palavras tinham sempre 3 letras. Acrescentar 1 ou 2 letras provocava um caos na mensagem. Adicionar 3, no entanto, apenas inseriu uma palavra extra em uma mensagem que já tinha centenas delas. Em 1966, o código para cada aminoácido e para os inícios e términos das frases que os instruíam a formar proteínas estava solucionado. Watson ajudou a esclarecer como a mensagem herdada era lida. Ele estudou uma molécula intermediária, o RNA, que carrega a informação genética contida no DNA ao longo da célula. O trabalho levou ao que ele chamou de dogma central da biologia molecular.
que afirma que o DNA dá origem ao RNA, que sintetiza proteína, embora depois, Watson tenha admitido não saber, na época, o que dogma realmente significava. Como para a maioria de seus colegas, o dogma central logo se tornou confuso. Em alguns vírus, o RNA é o material genético. Além do mais, o fluxo de informações pode ser revertido. Em vez de o DNA passar as instruções para a célula por meio do RNA, alguns vírus, como o da AIDS, persuadem as células em divisão a fazer cópias de DNA a partir do próprio genoma de RNA do vírus. Os cientistas que começaram o trabalho com a molécula estúpida ficaram impressionados com a clareza de seu código. Em pesquisas posteriores, a biologia, raramente pura e nunca simples, assumiu o controle e a arquitetura dos genes parece agora bem mais extravagante do que era razoável supor em 1953. Longe de ser uma simples fita de instruções, em muitas criaturas o DNA tem uma estrutura amplamente intrincada. Sua falta de refinamento talvez não seja surpreendente. No fim das contas, os genes evoluíram, e a evolução é famosa por fazer um trabalho grosseiro, mas eficaz, ao moldar seus produtos para enfrentarem nosso mundo incerto. Foi, no entanto, um choque para os fundadores da biologia molecular descobrir que genes ativos de organismos mais complexos compõem apenas uma pequena porção de seu DNA. Frequentemente, os próprios genes são interrompidos por cadeias de bases que não codificam nada. A sequência completa, embora descontínua, é traduzida em RNA e com uma perversidade estranha à física, editada para remover seções redundantes. Pior ainda, muito do DNA consiste de repetições da mesma sequência. Uma série de letras é seguida por sua imagem espelhada e, a seguir, de volta ao original, milhares de vezes. Espalhados entre tudo isso estão os cadáveres de genes que morreram tempos atrás e podem ser reconhecidos como tais apenas por sua similaridade com outros que ainda funcionam. A imagem do material genético mudou. O DNA não é mais um simples kit de instruções. Em vez disso, é um deserto de rigidez e restos extenuados pela deterioração. A procura pelo RNA intermediário, no entanto, ajuda a rastrear quais genes sintetizam proteínas e quantos são eles. O número é surpreendentemente modesto. Apenas 60.000 genes compõem um ser humano. Nas células vermelhas do sangue, 66 são ativos. Nos rins ou no fígado, 2 ou 3.000. No cérebro, metade do total trabalha o tempo todo. O século XIX havia ignorado Mendel porque a máquina da hereditariedade parecia menos misteriosa do que o que ela produzia. O que gera um elefante em vez de uma enguia a partir de um óvulo fertilizado que parecia praticamente idêntico ao outro? O que, por falar nisso, dá origem a elefantes ou enguias para começo de conversa? Enquanto planos para listar a ordem das bases do DNA seguem adiante, completos para algumas bactérias e leveduras, prestes a serem concluídos para um determinado verme e a caminho dos 3 bilhões de bases do nosso próprio material genético, as velhas perguntas são feitas novamente. A biologia agora foi unificada pela teoria da evolução. A nova genética apoia, na verdade, prova, a noção de Darwin de descendência compartilhada. Ela mostra como a vida se organiza em uma hierarquia de parentesco. O DNA guarda alguns segredos surpreendentes. Ele revela que a afinidade entre, digamos, o homem e a banana é muito maior do que entre duas bactérias aparentemente indistinguíveis. Cogumelos, por sua vez, são um grupo tão distinto e diverso quanto são animais e plantas considerados como uma entidade única que inclui elefantes, endias e olmos. Darwin derrubou a humanidade de seu altar. O DNA esfrega o nosso rosto na lama biológica. Homens e chimpanzés compartilham 99% dos genes. Doenças herdadas em humanos são encontradas em ratos, gatos e cães. Os genes que controlam os processos fundamentais da vida, como a divisão celular, são similares até mesmo em criaturas tão distintas quanto nós e as leveduras. Esse conservadorismo evolutivo significa que criaturas surpreendentes podem ser recrutadas para participar da genética humana. Um peixe japonês, o fugu, famoso por envenenar os que o comem sem preparo adequado, carece por alguma razão de nossas próprias áreas de DNA redundante. Ele é usado para mapear genes, cuja ordem acontece de ser parecida com a dos humanos, sem termos de atravessar penosamente um deserto molecular. Apesar de sua afinidade genética, homens e peixes, ou mesmo homens e chimpanzés, são muito diferentes.
Permanece quase um mistério como o DNA em um óvulo praticamente sem forma se traduz em um corpo adulto. Alguns genes codificam proteínas que atuam como bloqueadoras no início do desenvolvimento, empurrando o embrião para um caminho ou outro. Eles não precisam ser complicados. O que faz um embrião humano se desenvolver como homem em vez de mulher é apenas um par de centenas de bases. Outros genes com efeitos igualmente dramáticos que levam uma mosca a desenvolver um par extra de asas, por exemplo, são tão simples quanto a dupla obsessão vitoriana, com o desenvolvimento do ovo ao organismo e com a evolução do primordial ao primata, voltaram. Elas irão dominar a biologia do século XXI. A despeito dos progressos fundamentais que possam ser feitos, a genética, como a maioria das ciências, frequentemente avança com a intenção de gerar lucro. Ela progrediu de forma tão rápida depois de 1953 que, por um tempo, as perspectivas comerciais pareciam ilimitadas. Houve uma rápida expansão na biotecnologia, prometendo não apenas aquecedores e tonéis em quantidade, mas o potencial de enriquecer além dos sonhos mais ambiciosos. Houve alguns triunfos: modificar bactérias para que fizessem a proteína usada para tratar a hemofilia, ou as ovelhas para que secretassem o hormônio do crescimento humano em seu leite. Mas a maioria das empresas não produziu nada. Outro exemplo de arrogância biológica também foi forçado a encarar a realidade. Em dado momento, parecia que doenças hereditárias poderiam ser curadas com a substituição do DNA problemático. Isso permanece mais como promessa do que como realidade. No entanto, existe esperança de que entender os defeitos da genética facilitará seu tratamento. Todos os grandes assassinos do mundo ocidental, câncer, doenças cardíacas, diabetes, apresentam um componente hereditário. Identificar as pessoas em risco antes que os sintomas apareçam é o primeiro passo para a cura. Isso também pode ajudar a convencê-las a mudarem suas vidas. A variação herdada na suscetibilidade ao tabaco significa que, se todo mundo fumasse, o câncer de pulmão seria uma doença. Genética. Saber que o cigarro leva à morte certa irá aumentar muito a consciência dos que correm mais perigo. A ciência não existe em um vácuo social. Justo no momento em que os geneticistas começam a se dar conta da distância entre o DNA e o organismo, seu principal tema está sendo distorcido. A sociedade parece ser pouco mais do que o produto dos genes. Relatos de variações hereditárias de personalidade, inteligência ou agressividade se tornaram banais. Não há dúvida de que tal variação existe. Com metade dos genes ativos no cérebro, não surpreende que haja influências hereditárias no comportamento. Alguns afirmam que os nascidos com genes para QI baixo ou mau gênio não podem ser ajudados. E essa pauta de fatalismo sugere que a sociedade deve aprender a controlar, em vez de reabilitar, os membros mais fracos. Estranhamente, os fatalistas sempre insistem no melhor ambiente possível quando se trata de seus próprios filhos. A lógica tem uma falha fatal. Ela tropeça no significado de palavra mais perigosa na genética. Não há genes para o comportamento. Nenhum padrão de conduta é imune aos efeitos do ambiente ou do DNA. É inútil tentar separá-los. O fato de que as doenças cardíacas são influenciadas pelos genes não faz com que deixem de ser tratadas com remédios. Da mesma forma, a melhor maneira de incrementar o QI da nação, por mais que a sua variabilidade possa ser herdada, seria dobrar o salário dos professores. Emergem tantas predisposições hereditárias no organismo e na mente que os estudiosos se deparam com a situação de The Gondoliers, a opereta de Gilbert e Sullivan, na qual um estado inteiro é promovido à aristocracia. Quando tudo é visto como sendo ao menos em parte controlado pelos genes, a genética pode perder o encantamento, como os aristocratas que limpam as botas cantam, desanimados quando todo mundo é alguém, ninguém é alguém. Da mesma forma, se todos os atributos humanos concebíveis têm algum componente genético, como provavelmente tem, o público saberá em breve como isso significa pouco. E aí a biologia poderá voltar a ser uma ciência, em vez de um elixir social. Os avanços incríveis desde a descoberta da dupla hélice enfatizam o quanto é difícil para os estudiosos da área de humanas entenderem o imediatismo da ciência. Na biologia ainda é possível conversar com figuras que seriam, para um historiador, equivalentes a Hitler ou Napoleão. Crick e Watson, ambos ainda conosco, se enquadram, do melhor modo possível, é claro, fortemente nessa categoria. Ambos deram continuidade a carreiras notáveis nos 40 anos seguintes à sua grande descoberta.
Watson retornou aos Estados Unidos, primeiro para Caltech, depois para Harvard e o laboratório Cold Spring Harbor, um ponto focal de pesquisa em biologia molecular. Por muitos anos liderou o projeto Genoma Humano, o programa criado para desvendar a sequência completa do DNA humano. Em 1976, Crick mudou-se de Cambridge para o Instituto Salk, em San Diego, e passou a estudar a consciência, um tema ainda resistente à compreensão como era a hereditariedade antes de Mendel. Sua autobiografia What Mad Pursue apresenta sua própria perspectiva dos acontecimentos de 1953. Maurice Wilkins permaneceu no King's College até se aposentar. Rosalind Franklin morreu em 1958, e Sir Lawrence Bragg, em 1971. Muitos dos outros personagens descritos nestas páginas ainda estão por aí. A maioria desempenhou um papel importante no progresso da biologia moderna, mas nenhum pode reivindicar uma descoberta tão maravilhosa quanto a de Watson e Crick. No final, entretanto, a ciência é o que importa, os cientistas nem um pouco. Ler esta obra é saber o que deve ter sido participar do que Watson chama, com uma honestidade alentadora, o acontecimento mais célebre da biologia desde o livro de Darwin. É notoriamente difícil identificar momentos decisivos na ciência. Muitas vezes, eles são reconhecidos apenas anos depois da ideia em si. Com a estrutura do DNA não foi assim. Sua importância era óbvia desde que o primeiro modelo primitivo de sua forma foi feito. A dupla hélice é o ícone da era moderna, e a história da sua descoberta, como contada em A Dupla Hélice, não foi suplantada neste século XX. Quem sabe será no próximo? Steve Jones, 1996. Steve Jones é professor emérito de genética do University College London, autor de diversos livros, entre eles A Ilha de Darwin, The Language of the Genes e Almost Like a Whale. É também colunista do Daily Telegraph. Prefácio. Este relato dos acontecimentos que levaram à solução da estrutura do DNA, o material genético fundamental, é único de diversas formas. Eu fiquei muito contente quando Watson me pediu para escrever a apresentação. Em primeiro lugar, temos seu interesse científico. A descoberta da estrutura por Crick e Watson, com todas as suas implicações biológicas, foi um dos maiores acontecimentos científicos deste século XX. O número de pesquisas que inspirou é impressionante. Ela provocou uma explosão na bioquímica que transformou a ciência. Eu fui um dos que incentivou o autor a escrever suas memórias enquanto ainda estivessem frescas em sua mente, sabendo de sua importância como contribuição para a história da ciência. O resultado superou as expectativas. Os últimos capítulos, em que o nascimento da nova ideia é descrito tão vividamente, constituem um drama dos mais nobres. A tensão aumenta progressivamente até o clímax final. Não conheço nenhuma outra situação em que seja possível compartilhar com tanta intimidade os conflitos e dúvidas e o triunfo final do pesquisador. Mais uma vez, a história é um exemplo comovente de um dilema com o qual um pesquisador pode se confrontar. Ele sabe que um colega trabalha há anos em um problema e acumulou um grande volume de provas difíceis de serem obtidas, e que estas ainda não foram publicadas pela expectativa de que o sucesso virá em breve. Ele viu as provas e tem boas razões para acreditar que pode vislumbrar um método de ataque, talvez simplesmente um novo ponto de vista, que levará direto à solução. Uma oferta de colaboração nessa etapa do processo pode muito bem ser considerada uma invasão. Ele deveria seguir em frente sozinho? Não é fácil saber se aquela nova ideia crucial pertence realmente a uma pessoa ou foi assimilada inconscientemente durante conversas com outros. A percepção dessa dificuldade levou ao estabelecimento de um código um pouco vago entre cientistas que reconhece uma reivindicação em uma linha de pesquisa defendida por um colega, até certo ponto. Quando a concorrência vem demais de uma direção, não há necessidade de se refrear. O dilema fica claro na história do DNA. É uma fonte de profunda satisfação para todos os envolvidos intimamente que na premiação do Nobel de 1962, tanto a longa e paciente pesquisa de Wilkins no King's College, Londres, quanto a rápida e brilhante solução final de Crick e Watson em Cambridge tenham recebido o merecido reconhecimento. Por fim, há o interesse humano da história, a impressão causada pela Europa e pela Inglaterra em particular sobre um jovem rapaz dos Estados Unidos. Ele escreve com uma franqueza digna de Samuel Pepys. Os que
figuram no livro devem lê-lo com um espírito muito inclinado ao perdão. Devemos nos lembrar que este livro não é uma história, mas uma contribuição autobiográfica à história que um dia será escrita. Como o próprio autor diz, o livro é um registro de impressões mais do que um relato de fatos históricos. Os temas eram frequentemente mais complexos, e os motivos dos que tinham de lidar com eles eram menos tortuosos do que ele percebera na época. Por outro lado, devemos admitir que sua compreensão intuitiva da fragilidade humana atinge frequentemente o alvo. O autor mostrou o manuscrito para alguns de nós envolvidos na história, e sugerimos correções de fatos históricos aqui e ali, mas pessoalmente, eu relutei em alterar muita coisa, porque o frescor e a franqueza com as quais essas impressões foram registradas são parte essencial do interesse deste livro.